chegou o dia do sepultamento mesmo da Rainha Elizabeth II. O rei Charles III participou hoje de um cortejo que saiu lá da Abadia de Westminster e foi até o Arco de Wellington, local em que o corpo da Rainha Elizabeth embarcou em um carro real e seguiu viagem até o castelo de Windsor, onde está nesse momento já na Capela de São Jorge. Felipe Quirin já está conosco porque, se nada mudou de manhã até agora, daqui a 2 horas aproximadamente, no máximo 3 horas, aí sim nós teremos o sepultamento da Rainha Elizabeth III, como eu disse, na Capela de São Jorge, ao lado do corpo do pai dela, o rei George VI. Felipe Quirin, meu amigo, uma ótima tarde, prazer enorme te receber hoje e sempre aqui no Bora Brasil. Tudo está dentro dos conformes, o cronograma será seguido ou algumas mudanças aconteceram, hein, Quirin? Boa tarde, Quirin. Boa tarde, Bruna, Joel e a todos que nos acompanham. O cronograma segue, viu? Inclusive, neste momento está terminando a missa, né? Na Capela de São Jorge, porque foi uma missa mais íntima para 800 convidados. A gente teve mais cedo outra missa na Abadia de Westminster aí para mais de 2.000 convidados, muitos líderes mundiais, mas aí na Capela de São Jorge, pessoas que trabalharam no Castelo de Windsor ou trabalham ou que também tiveram funções importantes no Palácio de Buckingham, alguns ex-primeiros ministros, e a gente vê a enorme presença policial, não só aqui na capital, Londres, como também em Windsor. E essa câmera que a gente está vendo, quem está nos acompanhando pelo YouTube, mostra o Long Walk, que é a principal entrada do Castelo de Windsor, e a estimativa era que 150 mil pessoas foram até essa cidade, que fica a cerca de 40 quilômetros do centro de Londres. E aí, por volta das 3h30 da tarde, horário de Brasília, numa cerimônia fechada para a imprensa, só com os familiares próximos, acontecerá o sepultamento. O caixão da rainha será colocado numa área dentro da Capela de São Jorge, onde existe a capacidade para 44 caixões. O dela será o 26º. São 10 monarcas, por exemplo, que estão neste local, incluindo o pai da rainha, o rei George VI. O caixão com o corpo do marido dela, o príncipe Philip, está numa outra área da capela, mas será transferido para que ela fique ao lado desses 2 homens tão importantes em sua vida. A Catedral de São Jorge é do ano 1475, então é uma construção muito antiga, de arquitetura gótica, e que a monarquia escolhe para várias ocasiões, como batizados, funerais, casamentos. Aí aconteceu o casamento do Harry e da Meghan, o funeral do marido da rainha, o príncipe Philip, e a gente está vendo agora a presença policial, né? A gente viu durante esses 11 dias várias cerimônias em que nada pode dar errado e o pessoal por aqui conseguiu fazer uma boa organização, mas lembrando também que o funeral da rainha é algo que eles planejam desde a década de 60, mas é claro que existem muitos desafios quando a coisa acontece na prática. É impressionante que esse funeral ele tem despertado a curiosidade do mundo, né? Há uma estimativa, o Killing sabe muito bem disso, de que pelo menos 4 bilhões, pouco mais de 4 bilhões de pessoas em todo o planeta tiveram acesso de alguma forma a alguma parte do funeral. Isso é mais do que a metade da população mundial, né? Só por esse levantamento, por esses números, já dá para a gente ter uma ideia mesmo do que representa isso para o mundo. É meio que coisa de filme. As imagens que vimos esses dias todos, que estamos vendo inclusive agora ao vivo aqui no Bora Brasil, que é para quem está nos acompanhando pelo YouTube, são imagens diferentes, peculiares, distintas. Hoje, por exemplo, a coroa da Rainha Elizabeth em cima do caixão me chamou muito a atenção. Somente naquela coroa há pelo menos 3.000 pedras preciosas. 2.868 diamantes, 273 pérolas, 17 safiras, 11 esmeraldas e 5 rubis. Olha isso. Eu anotei porque isso me chamou a atenção. Não, também. E demais, Bruna. É um valor incalculável, né, por todos os sentidos. Não somente pelo lado financeiro, mas pelo lado histórico também. O Killing, o rei Charles é claro que vai enfrentar grandes desafios ao lado da Liz, a nova primeira-ministra. Porém, me parece que ele já subiu pra caramba nas pesquisas mais recentes, né? Ele não tinha uma aceitação muito grande antes da morte da Rainha Elizabeth II, acho que era em torno de 35%, 40% de aceitação, e essa porcentagem acabou subindo consideravelmente, né, Killing? É isso, Joel. Ele estava, antes da morte da rainha, na posição de número 7, né? O 7º mais querido da família real.
e agora, nos últimos dias, de fato, tem subido essa aprovação. Mas é um momento de muita comoção também, né? As pessoas sentem a dor do filho, que perdeu a mãe, e ele assume um papel de protagonismo, liderando as cerimônias durante esses últimos 11 dias, indo em cortejos, fazendo discursos, conversando com o público, e isso, claro, ajuda a melhorar a imagem dele, pelo menos momentaneamente. Existem muitos debates aqui sobre todas essas cerimônias que são pagas com o dinheiro do contribuinte num momento de crise, a maior inflação em mais de 40 anos, tem a crise energética, mas é claro que a monarquia também atrai muito dinheiro, muita audiência e leva, né, o nome do Reino Unido a todo o planeta. Então as pessoas que defendem a monarquia dizem que se colocar na ponta do papel, ela traz muito mais benefício do que custos, mas é uma monarquia que vai precisar se adaptar à nova geração. A monarquia, com o comando de Elizabeth, já veio se adaptando, mas agora são muitos desafios nesse mundo que enfrenta diversos problemas, e o Reino Unido, principalmente, uma crise muito forte por aqui, e existem, por exemplo, alguns benefícios da monarquia, né? Eles pagam imposto voluntário. Se quiser, paga, se não quiser, não paga. Ele herdou da rainha uma grana violenta, e por aqui você tem que pagar imposto de herança, mas para o rei isso não se aplica. Então muita gente começa a questionar esse tipo de benefício, mas é claro que a monarquia traz também muitas coisas boas ao Reino Unido, só que esse é um debate que vai se aprofundar certamente nos próximos meses e anos. Killing, imagine o que está representando neste momento esse funeral para o mundo, para o turismo, que será fatalmente direcionado aí para vocês. Acho que não dá nem para calcular isso, para te falar a verdade. Eu percebo no brilho, em vários olhares de pessoas que eu conheço, aquela curiosidade mesmo de agora sim conhecer melhor o Reino Unido, pessoas que nunca se atentaram, nunca cogitaram a possibilidade de fazer uma visita. Eu sou uma delas. Eu nunca fui ao Reino Unido e hoje tenho muita vontade, porque as imagens todas que vimos são extremamente convidativas. Não as imagens apenas, mas as cerimônias como um todo. Então eu acho que nesse sentido, falando de turismo, a família real sai extremamente fortalecida após esses 11 dias de várias cerimônias extremamente suntuosas, Bruna. E o Killing, a gente está falando aqui, né, 11 dias, a rainha morreu no dia 8 de setembro. E foram vários rituais até que a gente chegasse ao dia de hoje, ao enterro de fato. Mas quais que são os próximos passos? Assim, a rainha vai ser enterrada hoje, mas não é que tudo acaba amanhã. Ainda falta também a coroação do rei Charles, que nem tem data para acontecer. Como é que Londres deve respirar nesses próximos dias? Legal essa pergunta, o day after, né? Exato. Só antes de responder essa pergunta, eu mostro cada lugar bonito nas minhas entradas ao vivo, tentando convencer o Joel a vir para cá. Ele teve que esperar o funeral da rainha para ver imagens bonitas e se atraiu por Londres. E eu vou ter que rever minhas locações aqui nas entradas ao vivo. Agora você pode se preparar mesmo, meu irmãozinho. Agora não tem jeito, viu, Killing? Bom, espero vocês, tá? A Bruna também tem um sofá lá em casa. Bom, seguinte, a coroação não tem data marcada. Para vocês terem uma ideia, a coroação da rainha demorou 16 meses. Então, existem alguns processos burocráticos, não é algo que eles também querem fazer com muita pressa. Ainda é um luto nacional por aqui, as bandeiras ficarão a meio mastro. Algumas coisas ainda vão acontecer, flores, né, em frente às residências oficiais, só que o grosso das cerimônias acaba hoje. Amanhã, o Reino Unido, claro, ainda vai falar da monarquia, da Rainha Elizabeth, só que eu tenho certeza que a partir de amanhã e os próximos dias o foco vai ser muito na crise econômica por aqui, crise política. É claro que a presença da rainha era muito importante, né? Ela sempre juntava o povo em momentos difíceis, ela muitas vezes trazia para perto da monarquia uma população polarizada, muito por conta da política, e sem essa figura, é claro que é mais difícil. E, de fato, a monarquia, ela traz muitos benefícios, já falando do turismo, né? Tem até um estudo falando que a monarquia, ela chega a trazer 10 vezes mais de dinheiro do que gasta, né? O custo anual gira em torno de 100 milhões de libras. Esse era um pouquinho mais por conta do jubileu e do funeral. Mas se você colocar tudo que envolve a monarquia, um estudo diz que entre 1 bilhão a 1,5 bilhão de libras ela traz para os cofres britânicos, que são pessoas que querem ver uma troca da guarda e aí vão comer num restaurante ali perto, ficam num hotel, vão no castelo de Windsor, que é aberto ao público, e pagam
20 libras para ter o acesso. Além disso, o soft power, né, que é a influência de um país por meio da diplomacia. O mundo falando da rainha por conta do funeral, falaram também durante o jubileu de platina, e o mundo agora também acompanhando todas as tradições do Reino Unido, e até empresários britânicos, eles confessam que quando tem uma viagem de negócios depois de uma visita real, é muito mais fácil eles fecharem negócios. E líderes mundiais vindo para cá, né, para fazer parte desse funeral, mostra o prestígio dessa instituição. Então, é algo que é muito forte aqui para os britânicos. Não. Ô, Killing, eu sei que o nosso tempo tá curto aqui, a gente não pode nem te prender tanto tempo, mas enquanto você tava falando, a gente tá aqui no Paralelos fazendo... Viajando. Pensando em muitas coisas, eu vou tirar aqui 2 dúvidas com você rapidamente. Em relação à coroa que a gente tava comentando aqui, não tem como não reparar. Essa coroa, ela vai ser passada imediatamente pro rei Charles? Onde é que isso fica? Porque é claro que uma coroa como essa não vai ser enterrada com a rainha, é algo que vai passando ali de geração em geração. Então, a gente queria te ouvir sobre isso. A coroa mesmo, você falou, o objeto que estava hoje em cima do caixão, né? Esse objeto aí com 2.868 diamantes. O que acontece com essa coroa? Um singelo objeto. E em relação à visitação, Killing, você disse que o castelo ele fica aberto, né? Os turistas podem acompanhar, mas no local onde a rainha foi enterrada, isso também, daqui a um tempo, os turistas vão poder acompanhar, ver isso de perto ou não? É algo mais restrito? Olha, eu já tive a oportunidade de fazer a visita no Castelo de Windsor, né? Então tem uma parte aberta ao público, não evidentemente os cômodos onde a rainha estava dormindo ou onde a família utiliza, mas mesmo assim você tem a possibilidade de ver galerias de arte, uma parte muito bacana, e você vai aprendendo bastante da história. E no final desse tour, você tem acesso à Capela de São Jorge. E nessa capela eu tive acesso total. Eu não sei se depois da morte da rainha eles vão fechar alguma área lá onde está o caixão dela para as pessoas não terem a visitação, mas eu pude andar em toda essa capela aí, que tem uma arquitetura gótica lindíssima, uma energia para lá de especial, ainda mais o nome, São Jorge, que me agrada bastante. Então é provável que o público tenha acesso. Evidentemente, existe muita segurança lá, você segue toda um protocolo e tudo mais. Em relação à coroa, ela deve ficar guardada numa das residências oficiais até a coroação. Essa coroa, ela foi feita para o pai da rainha, o rei George VI. E ela, nos últimos anos, não foi usada pela rainha porque ela é muito pesada. E a rainha, inclusive, na abertura do ano parlamentar em que existe aquela cerimônia, estava usando um chapéu, porque essa coroa, de fato, é bastante pesada. Aí, quando acontecer a coroação, também uma cerimônia milenar, o rei Charles III vai sentar na cadeira que era do rei Eduardo, aí vai ter o arcebispo da Cantuária fazendo toda a cerimônia, e aí sim ele vai herdar essa coroa. E aí só uma curiosidade rápida, né? A gente viu a coroa em cima de um caixão, e muita gente com medo, será que essa coroa pode cair, não pode cair? Então ela estava presa lá com todo cuidado, porque num funeral ainda do tempo da rainha Vitória, teve um duque que estava levando uma coroa, e aí a coroa caiu, o cara tropeçou e esmagou a coroa. E aí no diário da rainha Vitória ele escreveu, e o duque acabou esmagando a coroa como se fosse um pudim. E aí a partir daí eles resolveram tomar outras providências. Você sabe que tinha muita gente torcendo para acontecer algum perrengue, né? Pelo menos em algum momento nesses dias todos, né? Hoje eu ouvi várias pessoas dizerem, pô, será que o caixão dela não cai, cara? Né, aqueles movimentos todos ali, mas não, tudo é tão estudado, tão coordenado, que é praticamente impossível sair alguma coisa do script. Bom, mas que fica agora daqui para frente é a curiosidade, com toda certeza. Felipe Killing, eu joguei na Mega Sena, você viu que 150 milhões estão rolando por aqui. Se eu ganhar, vou montar uma família real, viu? Você quer fazer parte dela? Eu serei o Joel I. Você quer ser o quê? Um duque, um lord, alguma coisa assim, Killing? Eu quero, viu? Mas eu não quero a fama, eu vou dar uma de Harry, tá? Eu quero só os benefícios, aí eu vou curtir a vida em Los Angeles. Bom, e torça aí pela saúde do rei Charles, porque outra cobertura dessa, uma no rabo da outra, Nossa. Você não aguenta não, viu? Nossa, é difícil, viu? Não é fácil, mas tudo bem, espero que ele viva uns 300 anos. Não sei se é possível você participar conosco daqui 1h10, mas se tiver possibilidade, nem que seja uma participação rápida, eu te agradeço na segunda hora, na parte nacional do nosso jornal. Se não der, você tá em casa, meu irmãozinho. Obrigado, viu, queridão? Combinado, vou falar com a produção pra gente esquematizar. Super beijo pra vocês. Obrigada, beijo pra você Killing. também. Um beijo pra você também. Tchau, meu amigo.